Feliz sábado, igreja, para quem não falei, motivo de grande alegria poder estar aqui na casa do Senhor, mais um dia, vendo rostinhos que eu ainda não tinha visto esse ano. Estávamos de férias, aproveitando um pouco a família na casa do meu sogro, na região dos Lagos, e por isso estive um pouco ausente no sábado, nesse mês de janeiro, mas é muito bom. Eu estive aqui no domingo com alguns irmãos e agora posso estar novamente com os irmãos, matando a saudade. A gente fica distante, o coração fica apertadinho, a minha esposa fica ali no WhatsApp, matando a saudade, junto com as meninas, e é muito bom saber que existe um lugar onde nós podemos estar, falar com o nosso Pai, um lugar onde nós podemos rasgar o nosso coração diante de Deus, saber que Ele nos ouve e saber também que existem pessoas ali, nesse lugar, que nos amam, que estão prontos a nos dar uma palavra de ânimo, de ajuda, de exortação. E é muito bom poder ter um lar cristão, poder ter uma casa, fazer parte de uma casa de oração. Falo isso porque em alguns momentos da minha vida tive a má experiência de não estar nos caminhos do Senhor. E como faz falta esse amor de família. Mas com certeza tenho fé em Deus, creio, e por isso estou aqui, que existiam pessoas que oravam por mim nesse momento de distância. Essa é a importância da família. Lembrarmos das pessoas que não puderam estar aqui, que estão enfermas, que estão passando por alguma dificuldade, e clamar ao único que pode transformar a situação, ao único Deus que tem controle de tudo em suas mãos. Por isso eu sou grato a Deus, por tudo que Ele fez a mim, sou grato pela família que Ele me deu e por essa grande família, de poder estar com os irmãos juntos. Queridos, abram suas Bíblias no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 8. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 4. Lucas 8, versículo 4, todos acharam? Vamos orar ainda mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nesse momento, teu povo, inclina os ouvidos ao que tu tem para falar. Por favor, Senhor, que a tua palavra seja como uma espada de dois gumes, Pai, e penetre no coração e na alma, Senhor, e que venha trazer transformação, mudança de atitude e de pensamento. Por favor, Senhor, fala conosco. Em nome de Jesus. Versículo 4. Afluindo uma grande multidão, vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, tendo crescido, ficou seca por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir,
pulsa. Essa é a palavra do Senhor. Queridos, temos vivido dias difíceis, dias de confusão, dias de muitas vozes, e temos muitas dificuldades, muitas coisas que enfrentar, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas de amor, que tanto afeta esse mundo. E Jesus, ao explicar essa parábola, ao trazer essa parábola, ele vivia num mundo não muito diferente desse que nós estamos hoje. As pessoas estavam assoladas por seus problemas de saúde, por uma vida de opressão, de muita dificuldade. E nesse momento, o Senhor ele se encontra no Mar da Galileia. Cristo se encontra ali diante de uma grande multidão que seguia Jesus por tudo que ele já tinha feito até ali. Cristo já tinha chegado a esse mundo, já tinha confrontado muitas pessoas através da sua palavra, tinha vindo de um sermão maravilhoso, conhecido como o Sermão do Monte, tinha efetuado curas, livrado pessoas de demônios, e as pessoas começaram a conhecer esse maravilhoso Jesus. E à medida que elas iam conhecendo o Senhor, elas iam atrás dele, querendo saber mais, querendo conhecer mais, querendo saber o que o Senhor poderia fazer por elas e por suas vidas tão fracassadas, tão doloridas, tão sofridas. E é nesse contexto que o Senhor se encontra ali, Cristo, no Mar da Galileia, ali na praia. A multidão começa a o comprimir e ele então tem uma atitude, pede que peguem um barco. Ele entra no barco, se afasta um pouco da praia, para então ele poder falar com o povo. Porque mais interessado do que simplesmente tocar na vida de alguém ali e trazer uma cura física, Jesus queria também falar e tocar os corações daquelas pessoas e trazer uma cura muito mais profunda do que a cura física, mas a cura na alma. E era essa a proposta de Cristo naquele momento. E nesse momento é um momento crucial no ministério de Cristo, porque ali ele inicia uma nova linguagem. Cristo começa um novo estilo, uma nova forma de falar com o povo naquele tempo, que são as chamadas parábolas. Essa é a primeira parábola que o Senhor vai falar ao povo. E às vezes eu me pego pensando, por que Cristo falava por parábolas? O que o levou a usar esse estilo, essa forma de se expressar? Muitas das vezes esse questionamento nos vem à mente, e procurando entender mais sobre isso, eu comecei a entender que não existia uma forma melhor para que Deus se comunicasse com o povo, a não ser por essa forma. Primeiro porque Cristo tinha verdades incríveis a comunicar a essa terra, a esses homens. Verdades estas que os homens ainda não estavam aptos para compreender, eram incompreensíveis ainda para eles. Então, qual a grande técnica utilizada por Cristo? Passou a utilizar coisas do cotidiano comum de cada pessoa, coisas que todo mundo conhecia, e a partir daí, a partir das coisas conhecidas pelos humanos, pelos homens, comunicar a toda a humanidade algo desconhecido, algo que nós não tínhamos ainda no conhecimento, a divindade, o amor de Cristo, algo que com certeza mudaria o rumo da humanidade. E através desses ensinos, não pararia por aí, porque se aqui Cristo fala de uma semente e da parábola do semeador, no momento em que Cristo não mais estivesse com a pessoa que ouviu essa palavra,
mas que elas estivessem lidando com aquele objeto, lidando com a semente, lidando com esta situação, o Espírito Santo tinha ainda a chance de ir comunicando ao seu coração as verdades do céu na vida de cada um. Conhecimento profundo através de simples parábolas. Essa é a sapiência, é a grande inteligência, é a sabedoria do nosso Criador. Além de tudo isso, o seu primeiro sermão, o sermão do monte, a sua primeira fase, se é que podemos dizer assim, do seu ministério, Cristo tinha sido bastante direto, claro e objetivo. E isso desagradou muitas pessoas. Algumas pessoas, ou muitas pessoas, não gostaram de ouvir muito do que Cristo falou. E por esse motivo também, Cristo passou a usar as parábolas, porque isso trazia as pessoas, não a um confronto direto necessariamente, mas a pensar sobre o que é isso que o Mestre está falando, o que é isso que Cristo está falando, e através dessas parábolas de tentar entender o que Cristo falava, a sua mensagem entrando no coração. E também era uma grande forma de chamar a atenção dos interlocutores, das pessoas que estavam ali com Cristo. Então veja, que maneira maravilhosa que Cristo encontrou para trazer ao mundo algo desconhecido, trazer o que era divino à humanidade, coisa que nós outros ainda não conhecíamos. E os próprios discípulos de Cristo ficaram um pouco perdidos e foram até Cristo perguntar: Senhor, o que o Senhor quis dizer com essa parábola? Porque nós não entendemos. E Cristo se mostra ali como Ele tem se mostrado a nós a cada dia, sempre pronto a nos ouvir e nos esclarecer qualquer dúvida que tivermos. Sempre que nós cristãos, sinceros de coração, buscarmos ao Senhor com nossas dúvidas, Ele está pronto a nos explicar, a nos dizer exatamente o que fazer. E não foi diferente com os discípulos. O Senhor explicou a eles o que queria dizer essa parábola. E nós vamos ler as palavras do Senhor. Ainda em Lucas 8, continuando, a partir do versículo 11. Este é o sentido da parábola. A semente é o quê? É a palavra de Deus. E ele começa a explicar as situações que a palavra de Deus encontra à sua frente. Os terrenos. Versículo 12. A que caiu à beira do caminho são as que a ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouvem e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Enfim, a que caiu na boa terra são os que têm ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. E aí ficou tudo bem claro nos discípulos o que Deus queria dizer àquele povo. E nós vamos nos ater agora a esses terrenos em que a semente foi lançada. Vamos pensar um pouquinho sobre tudo isso e entender, buscar entender melhor um significado mais profundo do que o Senhor queria falar àquele povo. Palavras diretas da boca de Cristo para a humanidade. Se a gente se coloca a pensar num caminho, numa semente que foi lançada à beira do caminho,
nós podemos analisar que esse caminho, esse terreno, ele já está muito endurecido. Por quê? Porque o caminho é o lugar onde é pisado e repisado, calcado e recalcado, e a semente, ela não tem como penetrar ali nesse solo. É uma terra dura. E quantas vezes na nossa vida, na nossa caminhada cristã, quando nós vamos falar de Deus a alguém, quando nós trazemos à tona alguns conceitos bíblicos muito importantes, ou melhor, vitais para a sobrevivência humana, quantas vezes nós somos ouvidos, se é que somos ouvidos, com desdém, com descrédito, e até nos ridicularizam. Pessoas que nem sequer ouvem, nem começam a ouvir o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Pessoas que simplesmente não entendem. A despeito de você explicar 1, 2, 3 vezes, elas não conseguem entender algo tão grandioso, um amor tão grandioso, capaz de toda essa história da redenção. Elas não conseguem entender, não conseguem se encaixar nessa história, não conseguem entender que a sua vida faz parte de tudo isso, está inserida nesse contexto. Simplesmente não entendem. E é muito fácil a gente pensar em pessoas para quem a gente já falou, em pessoas para quem a gente já tentou pregar, já tentou explicar alguma coisa em relação a Deus, mas muitas vezes essas pessoas que estão com o coração pisado, com o solo do coração calcado, muitas das vezes somos nós, estão entre nós, estão aqui na casa de Deus, são confessos cristãos, mas a palavra de Deus ela não consegue entrar. Na parábola, vem os pássaros rapidamente, e enquanto elas ainda estão ouvindo, os pássaros vêm e tiram a semente. Enquanto elas ainda estão ouvindo, Satanás às vezes não dá nem chance da pessoa conseguir ouvir a palavra. Vem os pássaros, pegam a semente e levam. E que pássaros são esses? Quantos pensamentos nos vêm à mente? Talvez nesse momento eu esteja aqui falando e muitos pensamentos estejam passando ali por sua mente. Talvez você esteja me olhando e você não faz a menor noção do que eu estou falando, porque seus pensamentos já foram sequestrados. Talvez você esteja vendo a minha roupa ou a forma como eu falo e pensando, talvez ele pudesse se expressar melhor. E eu, em parte, concordo com os irmãos. Vamos buscar melhorar. Mas são pensamentos que nos sequestram a mente. E às vezes deixamos de receber a palavra de Deus no nosso coração pelas distrações. Chegamos então num solo rochoso. E esse solo passa a ser representar aquela pessoa que logo que recebe a palavra de Deus no coração, ela se empolga, ela se alegra, ela abraça aquela ideia, ela começa a batalhar no caminho, mas ela é de pouca duração. Muita empolgação e logo o pavio apaga. Começa a trilhar um bom caminho, mas não tem raiz, é o que a palavra diz. E vindo a provação, ela se escandaliza, ela se entristece e ela larga o Evangelho, esquece de Jesus e pensa, não, esse não é o meu caminho. Nos Espíritos de Profecia, Ellen White diz que o solo rochoso, ela compara essa rocha que está logo abaixo de uma fina camada de terra a um egoísmo que está logo abaixo do nosso coração de carne, petrificado pelo egoísmo. E chega ao ponto de afirmar
que existem pessoas que aceitam ao Evangelho de Cristo, não para poder ser liberta do seu pecado, mas para ser livre do seu sofrimento e da sua vida mesquinha, talvez, vida de dificuldades, vida diferente daquilo que ela idealizou. Então notem, qual é o grande papel do Evangelho na nossa vida? Nos libertar do pecado, nos libertar do jugo da lei, e passarmos a viver então em unidade de vida com Cristo, libertos do pecado. Mas às vezes buscamos não isso, mas o oposto, buscamos benefício. E esse egoísmo que às vezes está dentro do nosso coração é esse solo rochoso que impede que a raiz entre na terra. E vindo a primeira dificuldade, sucumbimos. Quando se levanta o sol quente, o sol forte, que teria para essa planta, para essa árvore, um papel de ali fortificar e amadurecer os frutos que já estariam prontos, na verdade o efeito ele é inverso, ele seca aquela planta. No livro de Tiago, nós temos uma exortação maravilhosa em relação a isso. Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. Tiago nos diz assim: meus irmãos, tendes por motivo de toda alegria o passares por várias provações. Vou ler novamente. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passares por várias provações. Por quê? Ele vai explicar. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Para isso, o sol da justiça se levanta sobre nossas vidas, para nos provar, e para que nossos frutos venham a amadurecer, e não para que venhamos morrer. Esse é o significado. Em outro evangelho, nos diz que essa plantinha, quando o sol se levanta, ela seca por falta de umidade, de água. Queridos, água é vital, correto? Conseguimos sobreviver sem água? Na nossa vida espiritual é da mesma forma. E quem é a água da vida? A quem devemos buscar incessantemente para que nos sacie a nossa sede? Cristo, em sua caminhada, encontrou uma mulher e disse a ela o seguinte: aquele que beber da minha água nunca mais tornará a ter sede. Mas para isso você tem que ir à fonte e pedir a água, beber dessa água. E como vamos à fonte, queridos? Deveres diários que nós temos que fazer, cuidados diários com a nossa vida, coisas que todo mundo já sabe: lição da escola sabatina, culto familiar, meu devocional diário, fazer minha oração, fazer o meu louvor, ler a palavra de Deus, é beber água direto da fonte. E aí não acaba, mas se distanciar da fonte. Quando o sol se levanta, secamos por falta de umidade. Chegamos então àquela semente que caiu entre os espinhos.
E essa eu já começo a achar bastante interessante, porque a palavra diz que os espinhos crescem junto com a semente. Ou seja, essa semente, ela germinou e está crescendo. Se os espinhos crescem junto com a semente cresce junto com os espinhos. Então a planta está crescendo. Ela está no processo evolutivo. Mas os cuidados da vida e os cuidados do mundo sufocam a palavra de Deus. Então, embora ela ainda esteja viva, não esteja morrida como as demais, ela está sendo sufocada pelos cuidados desse mundo. E como podemos entender os cuidados desse mundo? Tem tantas coisas, queridos, que nos furta a mente, nos furta o pensamento, nos furta o objetivo central da nossa vida. Eu estive aqui falando no domingo e eu trouxe exatamente essa mensagem. Qual o propósito da nossa existência? E existem muitas coisas que tentam nos desviar do propósito da nossa existência, que é adorar ao Senhor e levá-lo no nome dele onde quer que for. Vamos abrir mais uma vez a nossa palavra, a palavra de Deus, nossas Bíblias. O livro de 1 João, capítulo 2, dos versículos 15 ao 17, eu leio assim. Advertência de João: queridos, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Quantas coisas nos furtam desse mundo, nos tomam toda a nossa energia vital. A sociedade hoje nos impõe tantos caminhos, tantas coisas que você quer ter, tantas coisas que você precisa ter, outras que você nem precisa tanto assim, mas a mídia coloca na sua mente que você não vai ser feliz se você não tiver. E você começa por uma busca que nunca vai ter fim. É o melhor carro, é o celular mais moderno, e por aí vai. É a melhor faculdade. Coisas que são pecado, queridos? Não. Mas passam a ser pecado se tiram do foco o objetivo da sua vida, o propósito da sua existência. Riquezas, deleites e prazeres. A palavra de Deus nos exorta sobre tudo isso. No livro Parábolas de Jesus, Ellen White nos diz que quem vive para si mesmo não é cristão. Vou repetir: quem vive para si mesmo não é cristão. Faz a gente repensar, o nosso conceito, a nossa vida. A parábola nos diz que esses frutos, em meio aos espinhos, chegam a crescer, chegam a começar a crescer, mas eles não amadurecem, porque estão sufocados pelos espinhos. Mas o que talvez seja uma coisa muito ruim, eu vejo como uma coisa muito boa, porque a árvore ainda está viva, e ainda tem ali o início de um fruto. Ou seja, a minha perspectiva, ainda existe esperança para essa árvore, para essa pequena planta. Mas algumas coisas têm que ser feitas. Ela precisa de cuidados. Preciso que venha alguém e venha tirar os espinhos, remover os espinhos, desarraigar os espinhos que estão ali juntos.
E com certeza, esse é um trabalho doloroso. Não é fácil. A palavra de Deus nos traz uma outra parábola, chamada de parábola da figueira estéril, e conta a história de um homem que tinha uma plantação. E ele observou que tinha uma figueira que há 3 anos ele tentava ali tirar frutos da figueira e ela não dava frutos. E nas palavras de Cristo, nessa parábola, a ordem do seu Senhor é que ela fosse cortada. E ele diz assim: por que esta árvore está ocupando inutilmente a terra? Olha que palavra forte, gente. Por que essa árvore está ocupando inutilmente a terra, se ela não dá frutos? Queridos, precisamos dar frutos. Precisamos não só sobreviver ali a trancos e barrancos, passando pelas dificuldades da forma que dá, não. Precisamos dar frutos. Existem pessoas que dependem de nós para se alimentar, para crescer, para sobreviver. Precisamos dar frutos. Enfim, chegamos à semente que caiu em boa terra. E essas são os que ouvem, que compreendem, que recebem e que retêm a palavra do Senhor de coração bom e reto. Essa vinga e essa produz frutos. A palavra de Deus diz que ela produz 30, 60, 100 por uma sementinha. Ela produz 100. E nós, quanto temos produzido? Não que nós sejamos bons, que recebemos a palavra do Senhor em nosso coração bom e reto. Não. A palavra de Deus diz, através de Paulo, que não há nada de bom em nós. Tem dentro de mim o querer o bem, mas o fazer o bem é um pouquinho diferente. Por isso precisamos estar perto de Deus e apregoar a palavra de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque não é nada mais do que a nossa obrigação. Abra mais uma vez comigo a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Paulo nos diz, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta, porque ai de mim, ele não precisava nem completar, mas ele completa, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Compreende, queridos, a importância de falar, de levar a mensagem, de frutificar? Esse é o momento que vivemos. Momento em que precisamos dar frutos urgentemente. Como eu já disse, pessoas dependem de nós para se alimentar, para crescer, para sobreviver. Essa é a nossa obrigação. Eu não sei se vocês perceberam, mas ao longo dessa história, dessa narrativa, dos 4 tipos de solo que nós acompanhamos, eu comparei isso a 4 estágios de uma vida cristã. 4 fases que todo mundo aqui já passou, está passando, ou inevitavelmente ainda vai passar. E é como se fosse na escola, né? Se você não passa na primeira fase, você repete.
até você passar. E aí, quando você passar, você vai para a segunda fase. Eu entendo que é mais ou menos dessa forma. Primeira fase, como as sementes caíram na beira do caminho, e logo veio Satanás e tirou a palavra de Deus. É o inimigo que vai trazer sobre a sua vida a tentação. A palavra de Deus diz que o Senhor não pode ser tentado e ninguém tenta, mas Satanás vai trazer sobre você a tentação, a dúvida no seu coração, para que você não carregue consigo a sua fé, a sua esperança. E o que ele quer? Ele quer te destruir. É o que a palavra de Deus diz. Que ele veio para matar, para roubar, destruir. Essa é a função dele. A segunda fase vem a provação. Se levanta o sol da justiça. Essa sim, a provação, o agente dela é o Senhor Jesus, é Deus. Ele permite que você passe por provações, porque Ele quer o quê? Que você cresça. O que Ele quer com a provação da sua vida? Ele quer te aperfeiçoar. Ele quer que você seja uma pessoa melhor. Ele quer que você cresça, amadureça espiritualmente. Chega o terceiro estágio da sua vida. E nesse estágio, o agente da ação nesse momento é ninguém mais, ninguém menos do que você. É o momento em que você olha para a sua vida e você entende que você precisa de muitos cuidados. A fase dos cuidados. E talvez você esteja preocupado com muitas coisas, assim como Marta estava. E Cristo falou para ela: Marta, Marta, andas preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Então, o que você quer? Qual é o seu objetivo? O propósito de Deus para você é bem claro. Ele quer que você cresça, quer que você evolua, quer que você leve a este mundo carente dele a mensagem de salvação. O que você quer? Se você quiser, e se você passar por essa fase, de deixar um pouco os cuidados e se colocar nas mãos do Senhor, você chega na quarta fase, que é a fase da entrega. E nesse momento o agente é o próprio Espírito Santo. Ele te abraça, te afaga, e o que ele quer é te conduzir da melhor forma possível até o céu. Não é o que todos nós queremos? E é essa a função do Espírito Santo aqui: nos abraçar, nos afagar, nos consolar e nos encaminhar da melhor forma possível até o céu. E quando eu digo da melhor forma possível, eu não consigo entender chegar no céu sozinho. Eu não consigo entender o grande dia e olhar para o lado e minha família não está comigo, meus irmãos não estão comigo. O Espírito Santo quer que seja da melhor forma possível. Quer que você enche a sua boca da palavra dele, para que o povo de Deus cresça, e juntos cheguemos até o céu. Juntos, lado a lado, né? Como diz a canção. E eu hoje sou obrigado a perguntar por essa reflexão, que foi a reflexão que eu fiz. É praticamente uma autoanálise. Onde estão os meus frutos? Faça essa pergunta para você mesmo, se você quiser. Onde estão os meus frutos? Eu estou frutificando? Se sim, ótimo. Posso produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Então é progressivo. Não pare. O caminho é esse.
Se não, queridos, por que você não tem frutos? A palavra de Deus nos diz que Cristo Jesus, uma vez andando por essa terra, ficou frente a frente a uma figueira. Frente a frente a uma figueira. Antes de estar frente a frente com ela, ele avistou ela de longe. Cristo estava com fome. O próprio Cristo estava com fome. Avistou de longe uma figueira. E ela era bonita. Era de boa aparência, era cheia de folhas verdes. Ele olhou de longe e pensou: vou lá e vou matar a fome. E a palavra de Deus nos diz que quando Cristo chega ao pé da figueira, Jesus nada achou senão folhas. Jesus nada achou senão folhas. Não tinha fruto. E sabe por que não tinha frutos? A Bíblia também é bem clara em dizer: não tinha frutos porque não era o tempo de figos. Algo bem lógico. Não havia frutos porque não era o tempo de figos ainda. A árvore não tinha como dar figos porque não estava no tempo. Mas Cristo, ao sentir fome e ao chegar ao pé daquela árvore, não encontrar nada senão folhas, ele disse à árvore: nunca, jamais ninguém coma fruto de ti. A partir daquele momento, aquela figueira com certeza secou e se tornou infrutífera para sempre. O que eu quero dizer com isso? Talvez você tenha o melhor motivo possível para explicar por que você não dá frutos. Para você dizer para você mesmo, não para mim, não para o pastor, mas para você se convencer de que você, nesse momento da sua vida especial, não pode dar frutos. Eu estou envolvido com muita coisa, galera. Eu estou muito ocupado. E nesse momento, é só esse momento, há um período, talvez semanas, talvez meses, nesses 5 anos em que eu estou na faculdade, nesse trabalho em que eu, enquanto eu estou buscando atingir a minha promoção, é só um momento. Talvez você tenha a melhor desculpa. Eu posso ficar aqui pensando e não chegue uma desculpa, ou não uma desculpa, mas um motivo real que você tenha para justificar a sua falta de frutos. Assim como eu também tive, meu melhor argumento era o Senhor. Eu tenho meu argumento. Eu estou numa batalha aqui, precisando alcançar certos objetivos, e Deus falou: e se eu me colocar frente a você agora e quiser um fruto? E se Cristo se colocar frente a frente a você agora, precisando de um fruto? O meu desejo, queridos, é que tenhamos frutos. O meu desejo é que o Senhor possa esticar as mãos e encontrar em você uma vida de frutos, uma vida de real significado e de real propósito. O meu desejo é que o Senhor se agrade a cada dia do seu caminhar, da sua vida, das suas decisões, e que, ao olhar para você, ao invés de amaldiçoar, como ele fez com aquela figueira, que ele possa dizer para você: bem-aventurado, vinde bendito de meu Pai, este é meu filho amado, este é meu servo, aí vai o servo de Deus, é um homem bom, fiel, reto, se desvia do mal, como quando Deus olhou para Jó.
e a resposta era positiva. Esse é o meu desejo para a nossa igreja. Esse é o meu desejo para a minha família. Que venhamos a dar frutos. Temos um louvor especial. No momento que a Vamos estiver cantando, se o seu desejo for dar frutos, porque você ainda não dá, ou dar mais frutos porque você acha que dá pouco fruto, enfim, Cristo é aquele que está sempre pronto a te ouvir, a te limpar, te livrar dos espinhos, te mudar de solo, transformar a rocha do seu coração em uma terra fofa, onde a palavra dele vá frutificar. Se esse for o seu desejo, se coloque de pé enquanto a Vamos estiver cantando, e ao final juntos queremos orar por você. E
querido. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus da segunda chance, porque é o Senhor que nos oferece sempre graças. Obrigado, Senhor, porque ainda vivemos num momento em que a porta da graça está aberta. E por isso, Senhor, o teu povo hoje está aqui diante de Ti, sendo grato ao Senhor e querendo, ó Deus, espalhar, ó Pai, essa boa nova, essa grande notícia de que a Tua graça, Senhor, de que o Teu amor, de que a Tua bondade, Senhor, ainda está presente nesse mundo. Cada um aqui, Senhor, que se colocou de pé, se considera, Senhor, na posição de agente do Senhor para a transformação desse mundo, Deus. Por favor, Senhor, que o Teu Espírito Santo, aquele que está ao nosso lado, nos consolando, nos abraçando e nos conduzindo ao céu da melhor forma possível, Senhor, nos ajude a cumprir a nossa missão aqui nessa terra. Pai querido, ajuda-nos, Senhor, porque somos falhos. Porque facilmente, Senhor, perdemos o foco e mudamos de direção, Senhor. Precisamos do pastor de ovelhas, do Senhor, Pai, do Teu cajado que nos consola, Senhor, para nos colocar novamente na direção certa. Por favor, Senhor, que a Sua graça superabunde sobre nós. E que possamos hoje, Deus, sair daqui para uma nova vida, para uma vida de frutos abundantes, Senhor, para uma nova caminhada ao Seu lado, Senhor. Essa é a oração do Seu povo. Essa é a minha oração nesta manhã. Em nome do Filho, clamamos. Amém.